chegou o momento de estrear o novo quadro do Estúdio CBN, Brevidades, com a doutora Beatriz Breves, psicanalista, que já esteve aqui recentemente, inclusive, conversando com a gente. Boa tarde para a senhora, doutora. Bem-vinda ao Estúdio CBN. Agora, para ficar, toda semana a gente vai se encontrar aqui para falar de um sentimento diferente. E hoje, ciúmes, né? Um prazer enorme estar com vocês aqui nesse quadro. Eu me sinto muito honrada. Muito obrigada. A honra é nossa, é um prazer recebê-la aqui. Como a Stephanie disse, semanalmente, né, Stephanie? E agora a gente vai sempre tratar de um assunto aqui toda semana. Bom, queria que a senhora começasse explicando pra gente da onde vem o ciúme. Qual a origem desse sentimento? O ciúme vem... Eu costumo dizer que o ciúme ele vem de um desejo de ter algo do outro e da ameaça de perder o outro. Vem de uma insegurança, de um outro sentimento, né? Vem do sentimento de segurança. E uma coisa que as pessoas confundem muito, que eu acho que é bom deixar bem claro, é que ciúme envolve sempre pelo menos 3. Ou a pessoa é mais uma pessoa, ou mais 2, não importa. É sempre, não é 2, porque tem gente que acha que ciúme é só em 2. Não, ciúme é pelo menos 3. Eu tenho ciúme de alguém com alguém, ou eu tenho ciúme de alguém com alguma coisa. Enfim, eu conheci uma pessoa que tinha ciúme do marido com carro, quer dizer, então são ciúmes e ciúmes dependendo. E é da insegurança, né? A ameaça de perder aquela pessoa. Eu acho que essa é a grande, pode ter outras razões, mas essa eu diria que é a principal razão da origem do ciúme. Uhum. E a gente vê em conversas, né, mesa de bar, né, a gente vê na internet, doutor, o pessoal falando que, olha, ele não sente ciúme, ou ela não sente ciúme de você porque não te ama. Isso é muito comum ver as pessoas ligando ao amor, né? Não exatamente é uma coisa positiva, né? Muito pelo contrário. Eu diria o seguinte, há que se confundir. Um sentimento não invalida o outro. Você pode ter amor e ciúme, e pode não ter ciúme e ter amor, apesar que eu acho complicado. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela disse para mim assim: não, eu não tenho ciúme do meu marido. Aí eu comecei a rir, falei, bom, meu é um pronome possessivo, você já tem uma posse, por menor que seja, em potencial do seu marido, né? Então, a gente fala isso no corriqueiro. Então, eu acho difícil existir uma pessoa que não sinta ciúme de alguém que ela ame, minimamente, né? Eu costumo dizer que o ciúme, ele tem assim, a comparação que eu faço com o ciúme é da pitada de sal, né? Na comida. Se você põe muito sal na comida, estraga a comida. Se você não põe nenhum, fica sem graça, né? Aí aquela relação sem graça. Se você dá uma pitadinha do sal, fica aquele sabor ideal. Eu acho que o ciúme, ele tem essa função. Uma pitadinha de ciúme faz bem a qualquer relação. Seja ela de que natureza for, não estou nem falando só de pessoas que estão em parceria na vida, parceria de amizade, tudo, um pouquinho de ciúme. Você se sente amada. Poxa, aquela pessoa presta atenção em mim. Então, é claro que é a dosagem, né? Aí já é onde entra a questão maior. Então, eu não acredito muito nessa história de não ter ciúme, não. Desconfie quando alguém diz uma coisa, não sentir ciúme. Eu desconfio. E, doutora, para quem não sabe sentir ciúme na medida certa, né? Como essa pessoa pode lidar com isso, tentar melhorar de alguma forma? Ela tem que ver onde é que o ciúme dela, porque o sentimento nunca está sozinho. A gente está aqui agora nessa estreia, vamos ter esse programa, esse quadro, né? A gente vai isolar um sentimento e pensar sobre ele, mas é importante que a pessoa entenda que o sentimento nunca está sozinho, ele funciona em grupos, né? Ele se associa um ao outro. Então, dependendo de quem o ciúme, a gente estava falando, se o ciúme se associa ao amor, não tem problema nenhum, ele vai estar na dosagem certa, vai estar ali, vai ser gostoso até de sentir, as pessoas vão se entender, enfim. Mas, por exemplo, se ele se associa ao sentimento de desespero, aí a pessoa já entra numa angústia danada de que vai perder, aí já começa a viver um monte, aí começa às vezes até a se tornar cruel, evolui para o sentimento de crueldade, aí faz um trio. Então, a pessoa tem que prestar atenção com quem o ciúme dela está andando no reino dos sentimentos internos dela. Né? Eu acho que aí é que está a questão. Então, aquela pessoa que não está conseguindo lidar com o seu sentimento de ciúme, ela preste atenção no que ela está sentindo além do ciúme, porque além do ciúme, esses sentimentos que rodeiam o ciúme, que estão norteando aquele sentimento, né, na hora de querer a posse do outro, de não saber viver sem o outro, enfim, é que está criando o problema. Não é o ciúme propriamente dito, é com quem ele está, as companhias com quem ele está andando, vamos falar assim para o grande público entender.
Chegou uma pergunta agora que eu achei super interessante, porque é uma realidade também. E quando a pessoa tem ciúme daquilo que nem é dela, por exemplo, quando alguém gosta de outra pessoa, não é correspondido e tem ciúme mesmo assim. E essa pessoa tem que ver exatamente isso. Quer dizer, aí ela está com um sentimento de posse além da realidade plausível, né? Ela achar que ela pode ser, ela vai ter ciúme do outro que nem está com ela, que nem é dela. Você, no fundo, aí teria um desejo de estar com aquela pessoa e, vamos dizer assim, por um lado se resigna, e eu estou assim falando em tese, porque cada ser humano é um ser humano, a gente não tem receita para os seres humanos, cada pessoa tem que ver o seu caso, a sua situação, mas a gente pode pensar que se eu tenho ciúme de uma pessoa que eu não tenho um relacionamento com ela, que tem relacionamento com outro, no fundo, eu sou apaixonada por aquela pessoa e gostaria de estar no lugar daquela pessoa. Essa seria uma hipótese bastante provável. E eu talvez, por outros sentimentos, por lealdade que eu tenho, ou até por uma questão ética, moral, enfim, eu não faço nada. Eu aceito aquela situação, mas o ciúme viria, né, para me alertar o quanto eu gosto daquela outra pessoa e não posso tê-la. Eu acho que eu faria um desenho por aí para começar a pensar. Mas a pessoa teria que realmente se avaliar mais profundamente para saber o que está acontecendo com ela. Uhum. No caso, doutora, da pessoa que sabe até dosar os ciúmes que tem ou do parceiro ou da parceira, ou de alguma pessoa ou de algo, né? A pessoa sabe dosar isso, mas no caso, por exemplo, de relacionamento amoroso, mesmo que seja dosado, mesmo que não seja cruel, é saudável que essa pessoa fale para outra dessa insegurança, desse sentimento dela? É sempre bom abrir o jogo? É sempre bom abrir o jogo, claro. Falar de sentimentos é muito importante. Esconder os sentimentos é você sucumbir em si mesmo. Você poder conversar sobre isso com o seu parceiro, claro que tudo é como se fala, né? Então, se você pode falar para a pessoa que você está insegura, enfim, por que não? Isso vai te fazer bem. E sendo uma pessoa que te gosta também, que é companheiro, ou até no nível de amizade, enfim, ela vai saber entender. Se ela não souber, aí você também desconfia do que você está fazendo ao lado de uma pessoa que não é capaz de entender você, né? Eu acho que isso tudo tem que ser colocado na balança, mas falar de sentimentos é a coisa mais saudável que eu aprendi na vida e, infelizmente, as pessoas têm muito medo disso. E, justamente, a minha ideia é levar esse conhecimento, que nunca é demais falar de sentimentos. Eu acho que é importante também a gente lembrar, né, doutora, que a senhora mencionou aqui o ciúme saudável também. Mas tem aquele ciúme que leva até ao feminicídio. A gente vê muitos casos sobre isso, né? Aí é quando ele se associa, né, à posse, é um ciúme que está associado a outros sentimentos de dominação, de uma posse exagerada, né, de uma pessoa que que seja cruel, né, porque você matar uma pessoa porque ela não quer estar com você, isso é de uma crueldade, isso é maldade, né? Quer dizer, é uma coisa assim, muito grave dentro daquela pessoa. Eu diria que essa pessoa, ela já se perdeu no mundo interno dela em relação aos seus sentimentos e se associou a sentimentos, porque é como eu costumo dizer, não tem sentimento positivo e negativo, destrutivo ou construtivo. É o uso que se vai fazer dele que leva a gente a ter uma coisa construtiva ou não. Até mesmo o sentimento de crueldade. Eu preciso senti-lo até para dizer, não vou levar ele adiante. Porque se eu não sou capaz de senti-lo, a crueldade pode estar prevalecendo dentro de mim, eu nem me dou conta. Eu preciso admiti-la para poder freá-la, né? Então, é importante a gente estar com noção. E se a pessoa não é capaz disso, ela pode chegar a atos realmente por ciúme. Aí não é o ciúme, é o que eu disse, é com quem o ciúme está se aliando, porque o sentimento eles se formam em grupos, né? Se ele se aciona ao dominador, ao cruel, enfim, aí a pessoa vai ao homicida, né? Uhum. Porque existe o sentimento homicida também, a pessoa sente o desejo de matar, é um sentimento, tem o ato homicida e tem o sentimento. Né? A gente sente, me dá vontade de matar, só que a gente não vai e não mata, né? Mas uma pessoa levada ao extremo vai e comete isso. Isso aí é o assassino, né? Uhum. Chega às raias da baixeza humana, vamos dizer assim.
Com certeza. Pra gente finalizar aqui, a última pergunta, doutora, não dá pra associar os ciúmes, ou dá pra associar os ciúmes à maturidade ou imaturidade da pessoa, né? Porque é muito comum que as pessoas falem, quando eu era mais novo era muito mais ciumento, agora eu não sou mais, ou quando eu era mais novo eu não era nada ciumento, agora eu tô. Dá para associar ou não tem nada a ver com isso? A maturidade da pessoa está em como ela gerencia os sentimentos e não o quanto ela sente cada sentimento. Né? Se você está com 80 anos de idade, é um sujeito maduro e se apaixona, como às vezes acontece, você pode viver um ciúme de 14, 15 anos de idade. Quer dizer, isso não tem regra. O importante, aí o que vai determinar o grau de maturidade da pessoa é como ela administra esse sentimento. O que ela vai fazer com isso? Né? Se ela começar a perseguir, perturbar a pessoa, sofrer muito por isso, enfim, está mostrando que ela não sabe administrar. Isso sim que é o grau de maturidade. E não a força do sentimento. A força do sentimento, ele vem. E que bom que ele vem. Aí a gente pode sentir, pode ver, pode pensar, pode se conhecer mais. Não tem problema nenhum. Bom, doutora, aproveitando aqui a sua presença nessa estreia do quadro Brevidades, a gente queria que a senhora fizesse um breve resumo aí sobre a sua carreira, né? Seus trabalhos, seus livros, sua área de atuação. Eu sou psicóloga e há 35 anos justamente, porque a psicologia estuda mais o comportamento humano, a dinâmica interna, a psique, enfim. E eu via que os sentimentos ficavam, sentir de modo geral, e particularmente os sentimentos, ficava meio de lado na história, era visto sempre como uma consequência. E eu disse, não é bem assim não. Aí eu comecei a estudar justamente, a focar o meu objetivo paralelo na minha profissão a esse estudo. Para isso eu fiz uma pesquisa estou fazendo até hoje, não para nunca, se tornou minha vida, de transdisciplinaridade. Eu me formei em física para aprender uma outra linguagem, um outro olhar de mundo. A gente estuda biologia, estuda tudo que está envolvendo, né, para fazer. Aí eu tenho 8 livros, estou indo para o 9º livro, e quem quiser conhecer meu trabalho pode entrar, eu acho que é mais fácil, entra na Sociedade da Ciência do Sentir, porque aí eu criei a ciência do sentir, que é justamente focando o sentir, buscando incluir o sentir no campo da ciência, e convidando as pessoas a falar de sentimentos. Entre lá, Sociedade da Ciência do Sentir, vai conhecer todo o meu trabalho, os livros, todas as atividades que nós temos, e eu acho que vai ser muito interessante. Até por um celular a pessoa pode entrar, não custa nada, chega lá, dá uma olhada e qualquer coisa nos procura. Tá é um feito prazer o convite. Poder falar de sentimentos. É isso, tá feito o convite, doutora, muito obrigado. E tá feito o convite também para os nossos ouvintes que gostaram aqui do quadro, para que participem, para que ouçam. Toda segunda-feira nesse horário aqui a gente vai conversar com a doutora Beatriz Breves. Muito obrigado, doutora, boa tarde para a senhora. Agradeço. E até semana que vem. É um prazer enorme. Até semana que vem.